Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento, Credit Shirley Empréstimo Online. Você liga e a gente resolve na hora. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Pode Crer Açaiteria e Hamburgueria. Vem sentir este sabor. Peça já o seu. Delivery 987249982. Pode Crer. E o Mandou Bem de hoje vai falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre pandemia, uma doença que tem assolado o mundo. Mas vamos conversar e tirar dúvidas para que você, telespectador, possa perceber o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Para isso, eu convidei a doutora Neuma Queiroz, médica da família. Doutora Neuma, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa e tirar muitas dúvidas que as pessoas têm dessa pandemia, que existem muitas informações, algumas desencontradas, e ninguém melhor do que uma médica que está no meio do front, na frente, sabendo de tudo, vendo de perto as coisas, né? Então, muito obrigado. Eu quem agradeço, José, é um grande prazer poder estar aqui hoje e de alguma forma, minimamente, tentar procurar contribuir do ponto de vista da gente conseguir levar mais informações para que as pessoas estejam mais preparadas, mais fortalecidas no enfrentamento desse processo que tem sido, às vezes, tão sofrido para muita gente, né? É importante que as pessoas tenham cuidado, né, com essa pandemia. Sim, estamos aí na vivência desse processo há pelo menos um ano, ainda sem muitas perspectivas de nós enxergarmos o término desse momento, apesar da gente estar aí com o advento de vacinas, uso de medicações que são possivelmente atribuídas à eficácia de tratamento precoce, mas nós não podemos reduzir os nossos cuidados. Não é uma doença digna de ser minimizada, da gente tratá-la como sendo algo simples, corriqueiro e que eu não preciso me preocupar. Assim como também não há razões para a gente entrar em episódios que muitas vezes beiram a sofrimento emocional profundo, indivíduos com transtornos mesmo, em função das privações que estão se submetendo para que possam viver esse momento crendo que com esses comportamentos assim de isolamento absurdo, de distanciamento rigorosos, vão conseguir de fato se eximir da chance de contagiosidade com esse vírus. Mas infelizmente a gente tem enxergado a cada dia que a pandemia, como o próprio nome diz, que é um vírus que se instalou mundialmente, ela em algum momento vai chegar perto de todos nós. E uma coisa que a gente percebe muito, que existem andares que têm 20 pares de sapatos. Todos lá de fora, e as pessoas, alguns colocam inclusive o álcool para pulverizar, colocar no... Há uma necessidade disso. O vírus pode entrar numa casa através do sapato? Bom, o vírus ele pode se depositar em superfícies. E determinadas superfícies podem deixar esse vírus aí circulando por até 2 ou 3 dias. Na verdade, o cuidado com não entrar com calçados em casa deveria ser algo que a gente tivesse independente desse momento da pandemia, porque muitas vezes a gente vem da rua, onde a gente tem uma infinidade de contato com vírus, bactérias, fungos. Então, se a gente tiver um cuidado maior de higiene, se eu puder dispor de não pisar com o sapato sujo da rua, com a areia de rua, dentro do meu ambiente, onde muitas vezes eu estou circulando descalça, bem confortável, bem à vontade, é melhor. Isso, inclusive, o povo oriental faz muito isso, né? Eles não entram em determinados ambientes de calçado. De calçado. Eles tiram o calçado para entrar. Então, assim, é um hábito importante que veio surgir muito para a gente agora, na vivência dessa pandemia, mas que não precisaria estar posto apenas pela condição da Covid, né? As pessoas, muitas vezes, elas escutam mensagens na internet, nos grupos, e elas pegam aquela informação como verídica, como pura verdade. É muito importante que as pessoas passem a tomar ciência que existem algumas pessoas que usam a internet para fazer o mal também, para causar terror, né? Sim.
é muito importante que nós estejamos atentos. Eu costumo, inclusive, recomendar às pessoas que me buscam para assistência, para atendimento, que elas se protejam das mídias sociais, porque elas têm sido, em alguns momentos, infelizmente, bastante adoecedoras. Então, a gente tem uma indústria de fake news, a gente tem situações que são manipuladas de acordo com a conveniência de quem está emitindo aquela informação, e a pessoa que está do lado de cá absorvendo aquela informação, nem sempre ela consegue estar atenta a outros interesses que possam estar por trás daquela informação. Ela fica à mercê, né? Ela fica à mercê, e a gente vive um momento onde muito, eu acho que se aterroriza essa doença, e eu, pelo amor de Deus, aqui eu não estou dizendo, pessoas queridas, que a gente deva desvalorizar, sair pelo meio do mundo aí, de qualquer jeito, né? Não, eu acho que a gente precisa, sim, é imprescindível que se tenha cuidado, precauções, proteção, mas a gente não pode simplesmente abortar a nossa vida. Por exemplo, tem situações que eu considero assim terríveis do ponto de vista médico. A gente está no momento que a gente está com a recomendação do isolamento e muitas vezes de situações de confinamento sendo francamente estimuladas. E nós estamos, Jussier, observando muitas pessoas buscando os consultórios médicos em franco sofrimento emocional, com episódios de pânico, ansiedade extrema, humor deprimido, sem falar, isso do ponto de vista... Crises familiares, sem falar num outro estigma que eu considero gravíssimo dessa doença, que é o estigma da culpabilidade. Então, eu tenho feito correlações pessoais, internas, da Covid com o advento do HIV, da AIDS. A AIDS, quando ela surgiu há 30 anos... o indivíduo que se infectava com HIV, ele sofria tantos estigmas como se ele fosse culpado, ele tivesse que pagar. Você se expôs a essa situação, comportamento de risco. E hoje, graças a Deus, a gente já desmistificou, cresceu, aprendeu, evoluiu e já não se enxerga o HIV, a soropositividade, com os estigmas preconceituosos que nós tínhamos no início da doença. Mas a gente vê isso hoje com a Covid. A gente observa pessoas que se infectam, se justificando que eu me infectei, mas olha, eu não aglomerei, olha, eu não estava ali, olha, eu não sei o quê. Ou pior ainda, eu tive a oportunidade recentemente de fazer o atendimento de uma senhora e ela chegou no consultório, era a primeira vez que ela estava me buscando, e ela chorava compulsivamente, ela soluçava durante a consulta. Eu precisei passar pelo menos uns 2, 3 minutos esperando que ela se recompusesse, que ela melhorasse, respirasse fundo, até ela dizer que estava em frangalhos, porque ela trabalhava na área de enfermagem, em uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e atendia muitos pacientes. Estava muito sobrecarregada, estava enfrentando essa pandemia com grandes níveis de estresse e sobrecarga laboral. A demanda é muito grande. A demanda gigantesca e com um misto de cansaço, medo, tensões, preocupações, e que agora ela estava daquele jeito porque há uma semana a mãe dela estava infectada, estava internada em uma UTI e ela estava desesperada, sem conseguir lidar com aquilo, sentindo-se culpada pelo adoecimento da mãe, como se ela fosse a responsável por a mãe estar naquele leito de UTI naquele momento. Mas uma coisa que a senhora falou há pouco tempo, em algum momento, todos nós iremos ter contato com o vírus. Sim, e foi exatamente o que eu tentei mostrar para aquela pessoa naquele momento. Foi tentar dar uma sacudida nela para ela perceber que nós não podemos jogar, não devemos jogar culpas adicionais para além das responsabilidades que nós já carregamos ordinariamente no nosso cotidiano. Dia a dia, né? Eu vejo muita gente, eu tenho que tomar vacina. Depois da vacina eu farei isso, depois da vacina eu posso viajar. E é um erro isso, né, doutora Neuma? Jussier, nós estamos vivendo um momento crítico de guerra. Quando você está numa guerra, você precisa lançar mão
de todo o arsenal bélico que lhe for apresentado. Então, a gente vê hoje correntes, inclusive na minha categoria profissional, na área médica, muito fortes. Então, as pessoas que são fiéis defensores, ávidos críticos, defensores da ciência com base na evidência, validam a vacina como sendo, assim, a grande salvação para este momento que a gente está vivendo. Sim. Por outro lado, a gente tem um outro grupo de profissionais que estão trabalhando para tentar encontrar evidências que justifiquem o uso eficaz de várias drogas que podem ser lançadas no enfrentamento dessa pandemia, tanto na fase inicial da doença, que é a fase de replicação viral, quanto na fase 2 da doença, que é a fase inflamatória, e que muitas vezes a ala dos colegas que são fortemente contrário ao uso de qualquer tipo de antiviral? Não são antivirais, mas de medicações que possam ter ação imunomoduladora, que reduzam multiplicação viral. Então, não é um antiviral que vai ter essa ação propriamente dita. Mas, a gente doutora, não tem isso. Ivermectina, por exemplo, ninguém está ganhando nada para falar nisso, mas é um medicamento que se fala no mundo inteiro, não é só no Brasil. Sim, e ele é alvo de críticas terríveis. Eu sou professora da universidade também, além de médica de família, e inclusive do curso de medicina. Inclusive, tive a oportunidade de recentemente dar uma aula falando sobre o enfrentamento da Covid-19 na atenção primária, e nessa ocasião eu falei sobre exatamente o meu ponto de vista, que ele, infelizmente, vai no contrafluxo dos meus colegas da universidade. Então, enquanto a gente não tem uma evidência sustentada, com estudos de corte, meta-análise e todas as condições suficientes para o uso de uma droga em uma determinada condição, a academia não vai validar aquilo. Mas aí eu pergunto, nós temos essa validação da vacina? Não. É de fato um imunizante com todas as garantias e a evidência que a ciência... Não tem ainda, ainda não temos. Nós estamos agora, nesse momento, todos sendo o grupo controle da fase 3 da vacina. Então, as vacinas foram todas aprovadas em função da circunstância e sabiamente aprovadas. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, a aprovação, condenando e nem condenando o uso de vacina, de forma alguma. Claro. Uma coisa interessante, eu era militar em 80 e nós estávamos fazendo um exercício no litoral do Espírito Santo. Um colega perdeu a perna pela hélice do EDVP, que é uma embarcação, quem é militar sabe disso. Não existia na época, naquele momento ali da praia, não tinha um médico. Um colega tirou um cinto, que sujo, do jeito que estava, pegou, apertou na perna dele, fez um torniquete, né? Então, sim. Foi o que salvou, porque jogava o sangue, cada bombeada. Impediu que ele morresse de um choque hemorrágico. E aí o que aconteceu? O médico chegou no helicóptero 3, 5 minutos depois, disse, vocês contribuíram para salvar a vida desse militar. Quer dizer, numa guerra você tem que se ater com as coisas que estão na sua mão. Um parto, nós fizemos em Porto Seguro, dentro do mato, encontramos uma pessoa dentro de uma casa simples, a gente estava fazendo exercício lá. Uma mulher estava parindo, o médico que estava lá, eu ajudei o médico, uma bacia com água e sal. Foi um parto feito ali naquele momento. Quer dizer, é clima de guerra que nós estamos, né? Então, como a senhora está falando, alguns colegas não aceitam, acham que a ivermectina ou outro tipo de droga ou qualquer outra medicação, exatamente. Quando, na verdade, existem coisas que a gente também não pode desconsiderar, como, por exemplo, as vivências clínicas. Então, o fato de você estar acompanhando, estar observando, além de estudos. E a gente precisa entender que há outros interesses, infelizmente, que mobilizam esse mercado. Vivemos num mundo de capitalismo, sim, tudo a gente faz por dinheiro, quase tudo, pelo menos, mas é importante que as pessoas passem a respeitar um pouco mais as vidas, né? Sim. Sim. E respeitar vidas significa a gente dar oportunidade, respeitar o direito ético do profissional, respeitar o direito de decisão esclarecida e compartilhada entre o profissional que está fazendo o cuidado e a pessoa que está recebendo a assistência. O Manda Bem vai para um rápido intervalo, a gente volta já falando sobre Covid, sobre esses tratamentos e as dicas da nossa querida doutora Nilma Queiroz. Sai daí não que a gente volta já.
A felicidade é algo que a gente procura todos os dias. Alguns acham difícil aplaudir, elogiar, reconhecer e ser feliz. No restaurante Pedacinho do Seridó, juntamos vários ingredientes para fazer uma culinária cheia de amor e afeto para você. Comida regional selecionada, sobremesa e suco grátis. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. Venha ser feliz com a gente. Pedidos pelo telefone 84 99995 2171. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988 390136. Avenida Bernardo Vieira, 2908. Atenção, servidor do Estado, Prefeitura do Natal, aposentados e pensionistas do INSS, Forças Armadas e empresa privada. Precisando de dinheiro? Temos a solução. Sem consulta Serasa, aqui na Cred Shirley, sem burocracia e dinheiro rápido. Precisei, liguei e resolvi. Foi ótimo. Cred Shirley, você liga e a gente resolve. WhatsApp 849-8780-4734. As melhores opções de hambúrgueres gourmet da cidade você encontra aqui. Pode crer, seu lanche com gostinho irresistível. Temos pastéis, cachorros-quentes gourmet, coxinhas e batata frita. E para completar, temos deliciosos milkshakes e sucos. Funcionamos das 18 às 22h30. Rua Cajazeiras, número 2, Cidade da Esperança, Natal RN. Delivery www.podecrer.com ou telefone 987249982. Vem sentir este sabor. Pode crer. Estamos de volta com o Mando Bem especial falando sobre Covid, com alguém que conhece de perto, está no fronte da batalha, a doutora Neuma Queiroz. Doutora Neuma, depois de ouvir toda essa sua aula, sobre essa sua experiência, e como é que fica o juramento de Hipócrates com esses profissionais da área de saúde? Bom, o juramento de Hipócrates, ele vem, e é bom falar de juramento de Hipócrates, porque, inclusive, no momento atual, alguns dos colegas recém-egressos da faculdade chegam até a considerar esse juramento meio que obsoleto. Nós já tivemos episódios há alguns anos em outras universidades, não aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas aqui no Brasil mesmo, de turmas egressas se recusarem a fazer o juramento de Hipócrates e optarem por outras alternativas de julgamentos, ou fazerem um juramento adaptado, vamos dizer assim. Para que o nosso telespectador, que é leigo, entender um pouco do juramento, ele fala sobre a nossa potencialidade em nos dedicarmos ao cuidado da vida e à preservação da vida, independente de qualquer circunstância. Salvar vidas, na verdade. Salvar vidas, cuidar de pessoas. E aí, quando eu não posso salvar, quando eu não tenho garantias de salvamento, eu preciso, pelo menos, me empenhar da maior forma que eu possa para cuidar dessa pessoa, reduzindo danos, cuidar dessa pessoa, diminuindo sofrimento e dando-lhe todo o suporte que ela precisa no enfrentamento de qualquer que seja a sua necessidade orgânica, física, emocional. A vacina, por exemplo, mesmo na segunda dose, a pessoa pode se reinfectar ou pode contrair o Covid, mesmo tomando a segunda dose? Sim, a vacina, na verdade, é uma grande esperança que nós temos, mas não é, infelizmente, nenhuma garantia. Não temos garantia sobre isso. Existe algum caso aqui? Sim, temos, inclusive, de pessoas que já foram imunizadas com 2 doses da vacina, de uma das vacinas, e já tinham um tempo considerável de pelo menos 25 dias da segunda dose, e que, apesar disso, atualmente, hoje, estão infectadas, fazendo forma severa da doença, internadas em UTIs de hospitais do nosso estado. Após a segunda dose? Após a segunda dose da doença. Sabe, doutora, e temos pessoas que tomaram das 2 vacinas, uma com 2 doses e outra com 1 dose, após mais de 40 dias, e que o que a gente tem de expectativa é que as pessoas imunizadas não façam formas graves,
a gente já está vendo formas graves da doença mesmo em imunizados. Isso é importante, porque muita gente está dizendo assim, eu tomei vacina, graças a Deus, estou livre agora, estou imunizado. Não é assim também, né? Então, a gente tem grandes chances de, com a vacina, se viermos a desenvolver a doença, fazermos essa doença de uma forma leve, mas isso não é garantido. Beleza. Infelizmente. A senhora conhece alguém, já teve alguém próximo da sua família, amigos mais próximos que tenha contraído essa doença, que a senhora tenha vivido de perto? Sim, eu já vivi os dois lados da Covid. Eu vivi atendendo e vivi a Covid perto de mim. Meu marido teve Covid em agosto do ano passado, que é médico Dr. Flávio, também. Um abraço para ele. Sim. E graças a Deus fez uma forma leve, com uma boa evolução. Mas agora, este ano, minha mãe, que tem 73 anos, infectou-se, ela e meu pai. Ela com 73 anos e ele 10 anos a mais que ela, 84 anos. Ela sem grandes comorbidades, ele obeso, hipertenso, diabético, ambos infectaram e ela teve uma evolução muito grave. Nós ficamos seu pai não? Nada. Coisa ele passou pela doença como se a doença não tivesse sequer chegado próximo dele. Impressionante. E ela fez uma ele forma... tinha todas as comorbidades, né? Todas. E ela não tinha tantas comorbidades quanto ele, era mais nova. A senhora acompanhou de perto essa evolução? Sim. Como é acompanhar de perto uma mãe com Covid internada? Chegou a se internar? Sim, ficou 24 dias internado e, inclusive, os primeiros 10, 12 dias de internação hospitalar foram extremamente sofridos, com indicação para terapia intensiva, mas eu consegui, nesse momento, ficar mergulhada com ela 24 horas dentro do hospital e a gente manejou, inclusive, drogas, aparelhos de ventilação não invasiva dentro de um apartamento. Foi um momento, assim, de não ter passado pela doença do ponto de vista pessoal, mas sentir a doença quase que carnalmente no momento em que eu estava com ela como principal cuidadora, como filha e também como médica, porque eu tive o prazer, o privilégio de contar com a assistência de um colega que estava fazendo o acompanhamento e o cuidado dela, um pneumologista, que é um ser humano, assim, diferenciado, me permitiu... Pode falar o nome dele? Posso falar, doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Ricardo Fonseca. Ricardo, conheço então, Ricardo assim, Fonseca, um abraço para você, Ricardo. Então, foi, assim, um ser de luz que acompanhou todo esse processo, me permitindo compartilhar o cuidado com ele da minha mãe e aberto as minhas dúvidas, as minhas sugestões, aberto o suficiente para dizer, Neuma, eu concordo com isso, sim, vamos apostar nisso, Neuma, eu não tenho muita experiência com isso, eu prefiro que a gente segure um pouco. Então, assim, isso me deu muito mais tranquilidade, mais segurança e eu pude estar com ela. Mas não deve ter sido fácil, né? Porque foi médica e filha acompanhando muito difícil. Uma mãe. Ela chegou a fazer comprometimento de 75% dos pulmões, com derrame pleural, significa que ela encheu de água os pulmões, fez um quadro de insuficiência cardíaca e nós conseguimos segurar isso. Para quem está nos assistindo entender que quando o pulmão ele começa, o vírus ele começa a coagular, juntar água no pulmão, os alvéolos ficam cheios d'água, né? Sim, o pulmão, o vírus, ele causa um processo inflamatório tão intenso que o arcabouço pulmonar fica rígido. Aí não consegue e impede as trocas gasosas. Então, o pulmão, que é para ser um órgão complacente, elástico, ele perde essa capacidade. E o coração, que se comunica com o pulmão, ele precisa fazer a circulação, mandando o sangue para ser oxigenado. Ele começa a não ter mais força e a pessoa faz um quadro de insuficiência cardíaca em consequência da rigidez pulmonar. Meu Deus, é difícil. Né? Eu queria que a senhora mostrasse, inclusive, para as pessoas que ainda não estão não contraíram o Covid, os que já contraíram, essa ideia de fazer atividade física, como é importante, como a senhora estava falando, às vezes um obeso... Sim, nós estávamos falando ali nos bastidores. Como é esse exemplo, rapidamente? Algo que eu queria deixar de mensagem principal aqui é que não é momento da gente ainda ter grandes garantias, sim, grandes esperanças, sem perder a esperança jamais. Então, tenho esperança, sim, na imunização em massa, trazer uma imunidade para essa população, nem que seja de rebanho.
Tenho esperança de que drogas sejam estudadas e que sejam validadas e que a gente possa lançar mão de propostas terapêuticas que suavizem o desfecho dessas doenças, desse processo inflamatório que a doença nos causa. Aproveitar momentos de convívio com as pessoas que você quer bem, com os seus pares, com os seus familiares, principalmente ao ar livre. Pratique sua atividade física. E aí, por exemplo, eu estava em academia, parei de fazer atividade física em academia simplesmente porque eu não consigo caminhar com máscara. Eu tenho um desconforto enorme de fazer atividade aeróbica de máscara. Então, eu caminho ao ar livre e eu caminho, inclusive, sem máscaras. Gente, a chance que nós temos de se infectar numa caminhada ao ar livre é praticamente... É insignificante. Eu estou caminhando só, eu não estou caminhando com ninguém, eu estou caminhando sem falar, eu estou caminhando passando, mesmo que tenha outras pessoas naquele percurso, eu estou ao ar livre, eu estou num ambiente de grande circulação. O vírus, ele não vem assim no ar e pega na gente como as pessoas imaginam, como foi divulgado, inclusive, anteriormente. Então, praticar atividade física, inclusive, é um fator protetor para a saúde mental, porque a gente está liberando endorfinas, que são substâncias cerebrais que são capazes de nos dar ânimo, energia, disposição, melhorar a nossa qualidade do sono. É importante a atividade física porque produz uma substância chamada irisina, que ela é potencialmente anti-inflamatória, e para você enfrentar uma doença que é muito inflamatória, nada melhor do que você estar propondo ao seu, possibilitando ao seu organismo estar em atividade física para combater melhor aquele processo. Agora eu vou ler partes de uma carta que o empresário Silvio Bezerra postou em suas redes sociais após o tratamento do Covid. Foi assim que sobrevivi ao Covid. O vírus que me contaminou foi um tipo muito agressivo. Sofri muito para conseguir derrotá-lo. Passados 90 dias que fiquei curado da Covid, elenquei uma sequência de fatos, coisas e atitudes que, no meu entender, compõem o êxito do meu tratamento. Minha fé em Deus. Na pior das noites vividas naquela solidão da UTI, momentos em que estávamos somente eu e Deus, e que eu rezava e chorava, implorando a Ele para ficar, por achar que minha missão ainda não havia terminado. Além disso, foram tantas orações feitas e recebidas de tanta gente que isso, com certeza, fez a diferença. Meus amigos enfermeiros me disseram lá que nessa hora muitos se cansam e se entregam. Qualquer período de tempo vivido dentro de uma UTI da Covid massacra a cabeça da gente. Trabalhar a cabeça para manter o otimismo e afastar a depressão estavam diretamente ligadas à minha vontade de viver. Confiar nos médicos e ter cumprido tudo que me foi pedido sem reclamar ou me negar a nada, com certeza ajudou bastante. Eu confesso que na minha cabeça tudo o que eu mais temia era ser entubado. Graças a Deus, isso não foi preciso. Os médicos enxergaram a tempo a importância da visita da minha esposa. Eu estava quase desanimando do tratamento, quando, passado 10 dias da minha internação, atenderam ao meu pedido. Ela, que já tinha tido Covid e, portanto, não corria risco algum, pôde finalmente me visitar. Só assim, dei adeus, em definitivo, à depressão e à tristeza. A decisão de procurar um hospital, se você não estiver se sentindo bem, não hesite em procurar um médico ou um pronto-socorro rapidamente. Essa demora pode fazer uma grande diferença no sucesso e no seu tratamento. Muito obrigado a Silvio Bezerra por me autorizar a ler sua carta e a você, doutora Neuma Queiroz. Obrigado pela participação e queria que você terminasse o programa com uma mensagem para os nossos telespectadores de ânimo, de motivação e de fé para todos eles. Então, antes de tudo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, muito feliz de poder estar com você, José, nesse momento. E eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, se cuidem, se protejam, mas não se enclausurem, não se enjaulem. E o Mando Bem vai ficando por aqui. Mas eu te encontro novamente, domingo, 8h30 da manhã, na TV Tropical, Record TV.
Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento, Credit Shirley Empréstimo Online. Você liga e a gente resolve na hora. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Pode Crer Açaiteria e Hamburgueria. Vem sentir este sabor. Peça já o seu. Delivery 987249982. Pode Crer.